Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Eu que sou do Rio de Janeiro, estou em Curitiba há um bom tempo. Eu sei o quanto é difícil uma empresa de energia dar certo no contexto do Rio de Janeiro. Você acredita que a Light tem recuperação? Você acredita que alguma empresa de energia pode dar certo no Rio de Janeiro? Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Eu que sou do Rio de Janeiro, estou em Curitiba há um bom tempo. Eu sei o quanto é difícil uma empresa de energia dar certo no contexto do Rio de Janeiro, tendo em vista a quantidade gigantesca de furto de energia. Por que eu estou falando isso? Por causa da Light. Sim. Você acredita que a Light tem recuperação? Já de antemão já digo que eu não acredito e nem investiria nesse papel. Mas você acredita que tem recuperação a Light? É a minha primeira pergunta. E a segunda é, se a gente pegar, por exemplo, uma CEMIG da vida, enfim, uma outra empresa com um fundamento sério, será que tem chance de dar certo no contexto de Rio de Janeiro e pagar bons dividendos um dia? Bom, aí, cara, aí tu fez uma pergunta que eu diria assim, esse aqui é Light, tá, pessoal? O gráfico da Light é esse. Inclusive com um belo movimento de recuperação nos últimos dias aí, tentando buscar uma zona que seria o retorno lá dos R$7, com alguma coisinha. Cara, acho que a tua pergunta é mais uma pergunta, não só acredito na Light, mas só acredito na humanidade como um todo. Né? Porque para que a Light consiga realmente se recuperar e para que eventualmente a gente conseguisse ter alguma empresa de energia elétrica no Rio de Janeiro dando lucro ou eventualmente funcionando a contento, nós precisaríamos que toda uma cultura, que a cultura inteira daquela cidade modificasse. A cultura dos governantes, a cultura da população, a cultura daquela sociedade inteira. Entender que, de fato, cara, a empresa está entregando um serviço, ela tem que ser paga por esse serviço. Eu não posso usar gatos, eu não posso roubar energia, eu não posso roubar água. Ou seja, nós temos que fazer com que as pessoas do Rio de Janeiro entendessem que roubar é feio, que roubar é errado. E que roubar não é ser esperto. E, infelizmente, cara, isso é uma mudança cultural que precisaria partir desde as escolas, desde as famílias básicas, até conseguir uma massa crítica de população que entendesse isso. Eu sempre acho interessante que o brasileiro, quando está aqui no país, ele desobedece às leis, ele faz sacanagens e ele faz um monte de coisas erradas. Quando ele vai lá para fora, ele se torna um ícone da honestidade. Então, o mesmo brasileiro que quando vê uma mesinha oferecendo algum produto sem ninguém cuidando e pedindo um dinheiro do lado, vai lá e rouba até a banquinha, esse cara vai lá na Europa e ele pega e compra os moranguinhos que não tem ninguém cuidando, deixa o euro ali na caixinha e vai caminhando feliz da vida. É o mesmo cara. A única coisa que muda, o que é? É a região geográfica? Será que é o meridiano que passa no Rio de Janeiro? Será que esse é o problema? Não, não é este o problema. O problema é a certeza da punição. Que quando tu está lá fora, tu tem isso. E aqui tu tem certeza de que você vai ficar impune. Então, mesmo que entre uma CEMIG, mesmo que entre qualquer empresa de energia elétrica séria, entre aspas, e com forte regulamentações e com fortes aspectos de controle, enquanto não modificar o conceito de que, cara, se fez errado vai ser punido, não vai dar certo. A cidade do Rio de Janeiro não vai dar certo enquanto as pessoas não entenderem que as leis devem ser respeitadas, cumpridas e obedecidas. Isso não é só no Rio, infelizmente, isso é no país inteiro. Isso é no Brasil inteiro. As pessoas deixarem de querer ser espertas e cumprirem aquilo que deve ser cumprido. Né?
Então, só que assim, aí também tem o próprio governo sacaneando a empresa. O próprio governo deve para a empresa um monte de dinheiro e não está querendo pagar. Então, cara, é uma farra, é uma festa em que todo mundo tira uma lasquinha do negócio e quando se vê, não fica nada para a empresa de fato, que é quem faz o serviço. Eu acho que ela se recupera assim, honestamente falando. Por quê? Porque o Brasil, ele é herói de fingir que vai morrer e não morre. O Brasil é herói, é um país onde tudo muda para nada mudar. Então, assim, eles chegam no ponto de quase quebrar a empresa, e quando a empresa estiver muito próximo de falir e quebrar, e até surtar completamente a entrega de energia elétrica na cidade, vem lá o centrão, literalmente o centrão de fato, e arranja algum jeito, alguma escamoteada de fazer com que as coisas continuem funcionando sem que a empresa quebre. Então, é o velho jeitinho que é feito. Através de propinas, através de sacanagens, através de tomar lá da cá, através de faz-me rir, que acaba impedindo que as coisas quebrem, até porque eles sabem que se eles deixam quebrar, não vai ter energia elétrica no Rio de Janeiro, não vai ficar funcionário. Então, cara, é triste. Honestamente, é triste. Tá? Então, eu acho que ela deve recuperar, sim. Ela vai algum dia se tornar uma grande empresa que dê um monte de lucro, um monte de dividendos? Não. Ela vai ficar sempre nesse cenário de finge que entrega um bom serviço e a gente finge que paga eles. Entendeu? É assim que funciona grande parte da cultura dentro do Rio de Janeiro, infelizmente, e dentro do país como um todo. E por isso que eu digo que o Brasil, infelizmente, é um país que tem tudo para dar certo, mas acaba preferindo não dar certo, infelizmente. Galera, meio-dia e 20, caraca, já passou em muito horário aqui com a gente. Grande abraço, Elipe, para todos os amigos de Curitiba, para o pessoal do Rio de Janeiro também. Espero que vocês não tenham ficado chateados com a minha leitura sobre grande parte da cultura do Rio, mas infelizmente não é só a cultura do Rio, é do Brasil inteiro. O brasileiro, ele é assim, ele obedece a lei apenas quando ele tem certeza de que ele vai ser punido. Se ele está lá fora, ele obedece tudo direitinho. Quando ele está aqui dentro, ele sabe que isso aqui é uma zona, que ninguém dá nada, que não acontece nada e acaba desrespeitando tudo. E isso que impede a gente realmente de evoluir enquanto sociedade, enquanto país. Tem uma última frase bastante interessante que eu queria dizer, na verdade, é um koan zen budista, e que vai muito em linha com isso daí, sabe, Lipe? Tinha um mestre zen budista com seus discípulos, eles estavam dentro de um mosteiro, e o mosteiro estava caindo aos pedaços. E os discípulos chegaram para o mestre e falaram: mestre, olha só, esse nosso mosteiro aqui está caindo aos pedaços, ele está feio, ele está horroroso. Quem sabe a gente arranja uma maneira de reformar isso daqui tudo. A gente não tem dinheiro para isso. E aí o mestre olhou e falou assim: vocês têm certeza, vocês têm razão, isso aqui está muito feio. Façam o seguinte, vocês vão até a aldeia mais próxima e vocês roubem. Vocês vão lá, tá? E vocês roubem tudo que for necessário para reformar o nosso templo aqui. Com uma condição. Tenham certeza de que ninguém irá vê-los. Então vocês façam isso. Quando vocês tiverem certeza de que ninguém irá vê-los, vocês vão lá e vocês roubem aquilo e vocês reformem o mosteiro. Aí os discípulos olharam aquilo meio que chocados com o que o mestre tinha dito, mas todos eles foram menos um. Um não foi. O mestre chegou perto dele e falou assim: tu não vai para a vila? Ele disse assim: não, mestre. Por que tu não vai para a vila? Bom, o senhor disse que eu tinha que ter certeza de que ninguém veria eu cometendo esse crime. E se eu fizer esse crime, eu estarei vendo isso. E eu não admito que eu cometa esse tipo de crime. Eu não me importo com o que os outros pensam a meu respeito. Eu me importo com o que eu penso a meu próprio respeito. Então, eu sou o vigia das minhas posições. E aí o mestre falou: parabéns, você entendeu o que eu tentei ensinar para eles. Então, assim, esse é um conceito que eles têm muito importante que, infelizmente, o Brasil esqueceu. O Brasil esqueceu isso. E a gente teria que repensar muito a nossa sociedade para que a gente consiga chegar numa sociedade mais admirável, mais correta.
E por isso que quando a gente olha assim, os japoneses vindo aqui assistindo um jogo de futebol, e no final do jogo, eles limpando o estádio, a gente fica chocado. Cara, por que eles estão fazendo isso? Eles estão limpando o estádio que eles perderam o jogo. Eles vão lá e limpam tudo. Porque eles não aceitam uma conduta inadequada deles. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Felipe, forte final de semana para ti. Tudo de bom, cara. Abração. Obrigado por tudo, Storm. Eu queria te fazer um convite, se você puder um dia estar numa live lá no meu canal do YouTube, Lipe Invest. Pô, vou ficar felizão aí. Vai ser um grande prazer. Manda um inbox que a gente organiza isso daí.